Graça e paz, querido irmão, graça e paz, querida irmã. Estou passando por aqui para compartilhar com você nessa noite, mais uma vez, uma palavra de Deus para os nossos corações. E nesta noite eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Números, que fala sobre a promessa do Senhor, né? Quando Deus levanta Moisés e orienta Moisés para que Moisés enviasse 12 homens, 12 líderes, um de cada tribo de Israel, para que pudessem espiar a terra. E Moisés fez exatamente como Deus o havia orientado. Capítulo de número 13, versículos de número 1 e 2, a Bíblia diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, o texto nos diz que Moisés ele levantou 12 líderes, 12 homens que eram destacados no meio do povo, lideranças importantes no meio do povo. Deus levantou então esses 12 homens e os conduziu à terra prometida. Terra essa que Deus havia dito lá atrás, quando havia libertado o povo da terra do Egito e que tinha dito que os conduziria, que os levaria até uma terra terra boa, que mandaria leite e mel. Terra prometida, terra que Deus havia reservado, preparado para este povo. Muito bem, então esses 12 homens, esses 12 líderes foram, espiaram a terra, viram a terra, olharam muito bem a terra e voltaram da terra com o relatório da terra. E a Bíblia nos diz, por exemplo, a partir do versículo de número 27, o seguinte: Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra, a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, os espias trouxeram o relatório. E o relatório foi este: a terra é boa, a terra tem frutos, a terra é bonita pra caramba, a terra tem muita coisa maravilhosa. Só que nós não podemos habitar naquela terra, porque quando nós chegamos lá, já tinham outros habitantes. Quando nós chegamos lá, já tinham outros moradores que chegaram primeiro do que nós naquela terra. E são homens fortes, são homens perigosos, são homens violentos, são homens que vai nos devorar. Nós não temos nenhuma condição de entrar naquela terra. Esse foi o relatório de 10 espias dos 12, porque Josué e Caleb não apresentaram este relatório e não aceitaram esse posicionamento dos espias diante do seu grande líder Moisés. Josué e Caleb tinham um outro posicionamento. Eles enxergavam a terra, eles enxergavam a promessa com os olhos que eles precisavam enxergar, que eram os olhos
da fé, os olhos de Deus. Porque a promessa, quem havia feito, não tinha sido qualquer um, tinha sido o próprio Deus que havia prometido. E Deus, quando levanta esses homens para espiar a terra e para trazer o relatório, Deus tinha um propósito, Deus tinha um objetivo, querido. Não foi simplesmente levantar 12 homens, 12 líderes e fazer com que eles olhassem a terra e trouxessem um relatório e pronto, acabou. Deus tinha um propósito nisso. Deixa eu dizer uma coisa. Todos nós, um dia recebemos uma promessa de Deus. E a maior promessa que nós temos é a promessa de vida eterna, é a promessa da salvação. Todos nós, eu e você, fomos libertos da terra do Egito, do jugo de Faraó. Todos nós saímos da escravidão. Todos nós recebemos uma oportunidade de caminhar, de marchar rumo à terra prometida, terra esta que mana leite e mel. E no meio desta caminhada, até alcançar a promessa, nós iremos nos deparar com muitos desafios. Nós iremos nos deparar com muitas adversidades. Nós iremos nos deparar com muitos gigantes. Iremos nos deparar com muitas situações complicadas. Serão ventos fortes, serão ondas gigantes, sabe? Serão aqueles tempos difíceis em que a gente vai achar que a gente não vai conseguir sobreviver, que a gente não vai conseguir ultrapassar. Alguns que estarão à nossa volta não conseguirão enxergar a promessa como ela precisa ser enxergada, ser vista pelos olhos da fé. Alguns irão tentar nos desestimular, alguns irão tentar nos fazer desistir, desanimar, retroceder, voltar a estaca zero. Era exatamente isso que os 10 espias queriam. Eles não queriam mais entrar na terra, porque eles estavam olhando como homens naturais, como homens que não conseguem resolver, sabe, problemas e dificuldades que fogem à sua capacidade humana. Então, a primeira coisa que vem à mente é fazer o quê? Jogar a toalha. Vamos embora, esquece essa situação. Então, o texto nessa noite traz para nós um ensinamento muito poderoso. É que o nosso posicionamento diante daquilo que Deus tem prometido, diante daquilo que Deus tem planejado, projetado para nós, precisa ser um posicionamento diferenciado. Os nossos olhos precisam ser apontados para aquilo que vai nos gerar fé. Os nossos olhos precisam ser apontados para aquilo que vai nos gerar esperança. Os nossos olhos precisam ser apontados para aquilo que vai nos fazer entender que Deus ele vai nos levar a alcançar aquilo que ele tem prometido, planejado, projetado para mim e para você. Então, a gente pode continuar, por exemplo, lendo o capítulo número 14, e aí eu queria chamar a sua atenção para ler com você capítulo 14, versículo de número 6 de Números, que vai dizer assim: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Olha qual é o posicionamento de Josué e Caleb. Eles se colocam diante do povo, entendendo que quem fez a promessa era fiel, poderoso, justo para cumprir com a promessa, e que todos os problemas, todas as dificuldades que eles estavam vendo, que eles estavam olhando, que eles estavam enxergando, eram exatamente nada diante daquilo que Deus podia fazer em favor deles. Então, eu queria chamar a sua atenção nessa noite, nesse momento, para gerar no seu coração, através dessa palavra,
perspectiva, fé, ânimo, esperança nas promessas que Deus tem para a sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é ter um posicionamento de alguém que acredita num Deus infalível. Você precisa ter um posicionamento de alguém que acredita no Deus infalível. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele não falha. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele não se esquece da palavra que sai da boca dele. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele promete, ele cumpre. Se Deus havia tirado o povo da terra do Egito para conduzi-los, para levá-los até uma terra boa, terra que mandaria leite e mel, Deus iria cumprir com essa palavra, porque Deus não é mentiroso. E todas as dificuldades que existiam lá naquela terra era exatamente para fazer com que o povo entendesse que eles iriam entrar naquela terra não pela força do braço deles, não pela condição humana deles, não porque eles eram, capazes de chegar ali e derrotar os adversários inimigos que estavam naquela terra, mas eles iriam entrar naquela terra entendendo que Deus estaria na frente, jogando por terra todo inimigo, todo adversário que se levantasse para impedi-los de entrar naquele lugar. Deixa eu dizer para você nesse momento, você não vai alcançar as suas promessas porque você acha que você é um cara bom, uma pessoa boa, uma mulher inteligente, porque você acha que você tem doutorado, mestrado, pós-graduado, que você estudou no exterior, Sim, muito bom, parabéns por tudo isso, por todas as suas conquistas, mas eu preciso que você entenda uma coisa: se Deus não te conduzir, se Deus não for à sua frente, se Deus não estiver indo à sua frente, abrindo caminhos, jogando por terra obstáculos, abrindo portas, arrebentando correntes e grilhões, você e eu não chegaremos, não alcançaremos aquilo que Ele tem preparado, planejado, projetado, prometido para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa noite é acreditar no Deus infalível. Se Ele prometeu, Ele é fiel e Ele é justo para cumprir com a sua promessa. A segunda coisa que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos aprender nessa noite, olha o que diz o texto, o versículo de número 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejais rebeldes. E não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão os podemos devorar. Como pão os podemos devorar. A segunda coisa que nós vamos aprender é que nós vamos ter fome de alcançar, de conquistar, de vivenciar as promessas de Deus na nossa vida. Nós vamos ter fome de colocar as mãos naquilo que Deus tem prometido para nós. Nós vamos ter fome, uma fome espiritual tão grande, mas tão profunda, que vai nos levar a alcançar aquilo que Deus tem projetado para nós, e que nós não vamos enxergar adversários, e que nós não vamos temer, e que nós não vamos recuar, e que nós não vamos retroceder, que nós não vamos voltar a estaca zero. Não, querido. Nós vamos ter fome daquilo que Deus tem planejado, projetado, prometido para nós. Como pão nós vamos devorar. Eu não sei se você já passou pela experiência de chegar em casa depois de um dia de trabalho com muita fome, e você procura alguma coisa para comer e você não encontra nada. A única coisa que você encontra para comer é um pão dormido. E você pega aquele pão dormido, pão de 2, 3 dias, e você come aquele pão como se fosse um pão fresquinho, como se fosse um pão que tivesse acabado de sair do forno, e aquele pão mata a sua fome naquele momento, porque você estava com muita fome, você comeu aquele pão, imaginando que fosse um pão que saiu do forno naquela hora. É essa fome que nós vamos ter, irmãos. Fome de avançar, fome de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Fome de não dar ouvido aos pessimistas. Fome de não dar ouvido para aqueles que não enxergam as promessas, os planos, os propósitos, os projetos de Deus para nossas vidas. Ter fome, de não nos importar com os adversários que vão surgindo diante de nós, porque se eles se levantarem, eles vão se levantar para cair em nome de Jesus. Nós vamos ter fome de devorar
cada adversário que surgir diante de nós, entendendo que não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor, no braço do Senhor, na presença do Senhor, sabe, na bênção que Ele tem, sabe, derramado sobre nós para que possamos avançar. Deixa eu dizer nesta noite, não retroceda, não recue. Não volte a estaca zero, não volte para o Egito, mantenha-se firme, olhando para frente, olhando para as promessas que Deus tem para a sua vida. Lembrando-se que a maior promessa que Deus tem para mim e para você é a promessa de vida eterna. Sim, é verdade, existe vida após a morte e existe uma mansão celestial nos esperando, mas existem promessas nessa terra que Deus fez a nós e que Ele vai cumprir. Promessas que Ele fez a você e vai cumprir. Promessas que Ele fez ao teu ministério, à tua família, à tua casa, à tua vida profissional, sabe? À tua vida familiar, que Ele vai cumprir. Então você precisa ter fome e acreditar que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, que todos os adversários que estão se levantando, eles vão se levantar para cair em nome de Jesus. E a terceira coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, caminhando para concluir essa mensagem, é dizer para você o seguinte: você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para frente, para o alto. Olhar para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás. Olhe para frente. Lembre-se, quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, e eles olharam para trás, viram o exército de Faraó vindo atrás deles. E aí a Bíblia diz que eles temeram e perguntaram a Moisés: Moisés, por que você fizesse isso conosco? Nos tirou lá da terra do Egito para morrer nesse deserto? Nós falamos para você, Moisés, que nós preferimos morrer lá do que aqui. E aí a Bíblia diz que Moisés fala com Deus, Deus manda Moisés tocar com o cajado na água, ele toca, o mar se abre e Deus liberta o povo. Porque o povo passa em chão enxuto no meio do mar. Deixa eu dizer, olhe para frente. Olhe para o alto, não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, precisa olhar para frente. Sabe por quê? Porque é olhando para frente que você vai conquistar a sua vitória. É olhando para o alto que você vai entender que o teu socorro não vem de homens, não vem daqueles que você acha que pode fazer alguma coisa por você, daqueles que você acha que pode, sabe, abençoar a sua vida ou te ajudar, te tirando, sabe, de um momento de dificuldade. Não. Se Deus não fizer nada por mim, por você, ninguém fará. Então, eu quero concluir nesse momento dizendo para mim, para você, para nós, que o nosso socorro vem do Senhor, é olhando para frente, é olhando para o alto, porque se Ele não nos abençoar, ninguém nos abençoará. Que Deus possa completar essa mensagem no seu coração e que você entenda nessa noite que as promessas do Senhor para a sua vida, elas permanecem de pé, elas estão de pé. E Deus vai te levar onde Ele te prometeu que te levaria. E tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, mantenha-se firme, mantenha-se posicionado, mantenha-se alinhado em Deus. Entenda, você precisa acreditar no Deus infalível. Entenda que você precisa ter fome, muita fome de alcançar aquilo que Deus tem te prometido. Entenda que você precisa caminhar olhando para frente e para o alto para alcançar aquilo que Deus tem para você. Olhe para frente, olhe para o alto, olhe para Cristo, que é o autor e consumador da sua fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra possa, sabe, impactar sua vida poderosamente. E deixa eu te pedir um favor. Se Deus falou com você, se essa palavra ministrou no seu coração, compartilhe com tantas outras pessoas para que elas sejam abençoadas também, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, querido.